De volta com o Correio Debate, a gente continua a nossa conversa aqui nos estúdios com o empresário Roberto Cavalcante. Hoje a gente está falando também da questão dos investimentos em infraestrutura de transportes coletivos, especialmente nas ferrovias. A gente ainda está discutindo a retomada da ferrovia. Tem aí um debate muito grande político sobre a Transnordestina, que não passa pela Paraíba, diga-se de passagem, isso. Não é? Deixa a Paraíba de fora. Mas o mundo está discutindo a chegada do trem-bala em todas as regiões dos países e dos continentes. Todo país que se predispõe a ser competitivo, significa estar engajado na economia globalizada, ele tem que prestar atenção a determinadas coisas porque não acontecem. Eu sou convicto de que há uma intenção de nós não sermos competitivos. Forças, vamos tirar a ideologia de lado, vamos dizer, mas forças fazem com que isso não aconteça. Porque não é possível, quando você vê uma coisa que é lógica, se você se comparar com qualquer desses países que hoje estão em evolução, a exemplo da Indonésia, da Malásia, de Singapura, por exemplo, todos esses países, se você prestar atenção ao que eles fazem para se tornarem competitivos, nós freamos no sentido contrário. Mas eu tive uma informação, não sei se é oficial, de que haverá no Brasil restrições para a abertura do comércio aos domingos. É oficial. Eu sou um apologista do trabalho. Você veja, a Mangabeira é um exemplo de desenvolvimento, porque até se brinca dizendo que o ritmo de Mangabeira é um ritmo chinês. Uhum. Por quê? Porque lá realmente se trabalha, se tem uma produtividade extraordinária. Então, por que não quer se espelhar? Vamos puxar a ideologia de lado. Eu estou aqui defendendo a competência chinesa, que é um país que é, na verdade, com a sua conotação política diferente do que nós estamos habituados aqui nas Américas. É verdade. É verdade? É verdade. Essa convenção do domingo e dos feriados, a lei anterior, né, que agora foi um decreto revogando essa lei, dizia que essa discussão seria tratada entre empregados e patrões. Haver um acerto, um acordo para que eles trabalhassem ou não trabalhassem, dependendo de cada setor, de cada segmento. Agora não. Obrigatoriamente, com esse decreto assinado no governo federal atual, obrigatoriamente o sindicato é quem vai dar a palavra final. Você veja, isto é uma medida que visa criar um país competitivo ou não competitivo. É lógico que tem uma intenção. Eu acho que existem pessoas, facções, agrupamentos que vivem da pobreza. Tem que ser. E não estou dizendo que são pessoas de esquerda ou de direita, não. Existe no Brasil implantado, desde a colônia, segmentos que vivem da pobreza. Segmentos que vivem, por exemplo, do carro-pipa, que é uma aberração. Exatamente. Não é verdade? E passa governo, entra governo, isso, continua. fecha a transposição, fecha a água da transposição para poder, durante mais um período, os carros-pipas faturarem. Verdade. Então, é que a população não assiste isso, não reage a isso. É inacreditável, vamos dizer. Nós, da forma que estamos construindo um país, nós estamos construindo um país pelo caminho errado, pelo caminho da não competitividade. Nós não nos espelhamos nos bons. Se espelhe em bons, tire a ideologia. Não tem. Você pega a comunidade europeia, o que é que ela está buscando evoluir, escapar com a modernidade, tendo que competir, por exemplo, com o Brasil, que no setor energético é um exemplo. O setor energético brasileiro. Mas você já ouve vozes contrárias por questões ambientais, a que você faça os aeradores de energia eólica. Você já vê comentários de grupos que são contrários à energia fotovoltaica, porque cria obstáculo, que diz a área é tirada da sua vegetação para poder ir lá implantar. Então, sempre existem correntes que são contrárias ao desenvolvimento pleno do nosso país. Isso é um lamento que eu tenho que transmitir. Enquanto o Brasil tem esses atrasos em alguns setores, em alguns segmentos, o mundo avança a passos largos, inclusive na inteligência artificial, né? O uso da inteligência artificial dentro das corporações, inclusive.
Eu hoje vinha preparado para falar um outro assunto, que era um assunto que eu espero na próxima nós estejamos, porque requer um certo tempo. É a minha preocupação no sentido de que as famílias, a educação brasileira como um todo, tem que se adequar a um mundo que está acontecendo. Eu pensei que quando eu era menino, a evolução, eu sou da época que não tinha, da bomba atômica, do antibiótico e determinadas coisas não são da geração criadas na minha geração. Então acompanhei. E eu sempre pensei que eu era das gerações do mundo a que tinha tido as maiores evoluções. Lê do engano. As gerações que na verdade vão ter uma velocidade de mudança inacreditável é dos meus netos. Vão ser impactadas meus muito netos. mais rápido. A inteligência artificial, nós temos que fazer um trabalho educacional no país para prepararmos a população, prepararmos as escolas, as universidades, para poder focarem na necessidade dessa geração se encontrar num mundo novo. O mundo vai mudar completamente, as profissões vão mudar completamente, as prioridades vão ter que ser outras. Então eu acho que nós temos a obrigação de refletirmos sobre isso, porque eu, como avô, assisto um mundo totalmente novo, que não está limitado ao mundo digital. É muito mais do que isso. É muito mais do que isso. Então eu acho que nós temos que prepararmos essa geração da qual nós somos responsáveis ou corresponsáveis, para poder elas terem até uma tranquilidade mental, que a juventude hoje está sem saber para onde vai, o que é que vai fazer. Os garotos, os jovens chegam à idade daí de prestarem o exame do Enem e chegam sem saber exatamente o que vão encontrar no mercado profissional pela frente. Verdade. Acho que é uma preocupação que nós temos que ter e uma preocupação que nós, como sistema de comunicação, nós temos que alertar de que está vindo esta mudança, que é a inteligência artificial. Pelo lado do bem, ela só vem para melhorar, só vem para alavancar, mas desde que nós tenhamos condições de abraçá-la e as entidades, as escolas, as universidades estejam também conscientes da sua necessidade de adaptação. É claro, isso tudo depende do uso, né? Quando o homem inventou o fogo, foi para melhorar muita coisa, né? Mas, contudo, ele mal usado... Mas, lamentavelmente, existe no Brasil, como existe em outros países do mundo, grupos que se beneficiam de não alterar nada. Deixe como está, não mexa, porque eu estou ganhando com isso. Então, o Brasil precisa, e a nossa população precisa reclamar e fazer com que a classe política entenda que algo tem que ser feito em prol da competitividade brasileira. Verdade. Doutor Alberto, mais uma vez, muito obrigado. Até a próxima quinta-feira, né?